Sonic Heroes foi um jogo que marcou profundamente a minha adolescência. Toda aquela dinâmica das equipes e a troca de personagens durante a gameplay era o verdadeiro tompeiro desse jogo. É um game tão divertido que, sinceramente, merecia e muito uma sequência à altura. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo iremos analisar o meu jogo favorito do Sonic. E iremos discutir do porquê ele merecia e muito receber uma sequência. Eu não consigo entender como essa obra-prima ficou sem continuação. Pô, cega, você tá cega pro potencial desse jogo, velho. Nossa senhora, eu não sei o que é mais ruim, a cega ou a minha piada. Ai, meu Deus do céu. Sonic Heroes foi desenvolvido pela Sonic Team e publicado pela SEGA em dezembro de 2003 e foi lançado para o PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube. O jogo apresenta 4 histórias diferentes e interligadas, cada uma com seu próprio time de heróis, mas todas convergindo para um final épico e inesperado. Cada equipe tem a sua motivação para embarcar nessa aventura, seja para salvar o mundo, buscar vingança ou até mesmo encontrar o seu amor. A descrição perfeita de jogo sessão da tarde, né não? Eita lasqueira. Eggman então desafia Sonic, Tails e Knuckles para impedi-lo de conquistar o mundo em 3 dias, agora que ele havia desenvolvido a arma suprema. Então esse trio serelepe e que faz altas aventuras e altas peripécias deverá impedir o Homem-Ovo de usar a sua arma suprema. Sim, o cara, ele cria uma arma, ele tem que abrir a boca, ô galera. Eu sou o vilão aqui, meu plano é esse, eu vou acabar com tudo, tentando impedir aí. Caraca, velho. Não tem como dissertar isso, né, velho? O que eu vou falar? Cara, fala de burrice, meu irmão. Explode tudo mesmo escondido. Não deixa ninguém ver. Eggman, aí você pisou na bola, velho. E o cara, ele tem que falar o que ele vai fazer. Ele não aguenta. O vilão não aguenta. Ele tem que falar qual é o plano maligno dele. Caraca, velho. O cara é genial. Nem parece que criou um monte de tecnologia, né? Mas tá bom. A história do Team Dark já consiste em Rogue na esperança de ter finalmente achado o tesouro secreto de Eggman. Então, ela estaria atrás do Easter Egg? Piadas. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não sou comediante, senão ia passar fome. Então ela acha ocasionalmente o Shadow e o EVE-123 Omega, ambos querendo ter a vingança do Doutor. Já na história do Team Rose, Amy, Cream e Big investigam o desaparecimento de Frog e Chocola. E então a situação os leva a acreditar que Eggman está envolvido com isso. Sabendo que Sonic está envolvido nessa busca toda pelo Eggman, Amy aproveita a oportunidade para conquistar o seu amado e pedi-lo em casamento. Já na história do Team Chaotix, Speal, Charm e Vector recebem um pedido de ajuda vindo de um misterioso cliente. Ele lhes prometia pagar muito bem pelos seus serviços de investigação. Em resumo da história toda, a galera quer quebrar o Eggman na porrada. E coitado, hein, velho, tá lascado. Aí, mano, corre. A jogabilidade de Sonic Heroes é algo que curto muito. Essa dinâmica de trio e cada membro da equipe ter sua particularidade faz a gameplay ser muito, mas muito dinâmica. Temos personagens de velocidade, de tanque e voo. E você consegue fazer as alterações entre os personagens durante a gameplay. E eu acho engraçado como o jogo ele é muito intuitivo nesse aspecto, porque nas primeiras fases ele deixa essa troca mais ou menos automático e depois, né, você vai pegando o jeito e aí você acaba fazendo tudo automaticamente. E você derrotando os inimigos ou passando no checkpoint com o personagem selecionado, você consegue liberar o Power Up, no qual suas habilidades ficarão muito mais fortes, né? Os combos dos personagens ficam muito mais fortes, principalmente os de tanque. Caraca, velho, os caras ficam muito fortes. E esses pontos de habilidades, eles possuem 3 níveis. E a jogabilidade consegue entregar um excelente papel nesse aspecto. Funciona bem, é dinâmico e é muito bacana.
O level design de Sonic Heroes é muito interessante e é muito legal como ele é bem equilibrado para cada um dos personagens. E conforme você avança, mais dinâmica fica a troca entre os personagens. E isso daqui foi uma sacada genial e eu não vi nenhum outro jogo de plataforma fazer algo nesse aspecto, no qual você consegue trocar de personagem durante a gameplay e de forma tão dinâmica. E se tem um jogo nesse estilo, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma bisoiada também. O design de personagens desse jogo é muito bem feito e olha que ele é de 2003. Cara, é de 2003 esse jogo. A direção de arte foi muito bem trabalhada, que esse jogo nem envelheceu direito, cara. Ele é muito bonito. O combate ele é bem competente, mas você vai acabar preferindo os personagens tanques, que são no estilo do Knuckles, por exemplo. Esses personagens têm combos melhores e mais eficientes. Os de velocidade são até interessantes para fazer combate, porque eles são bem rápidos, né? Eles têm uns dash ali bem interessantes que funcionam. Mas os da porrada mesmo é uma porrada e o personagem já quase hit kill ali nele. Principalmente para alguns inimigos que são mais fortes ali, você vai acabar optando pelos personagens tanque mesmo. Já os personagens de voo, eles são também eficientes se eles estiverem no nível 3, porque eles acabam explodindo os inimigos numa tacada só, um hit kill. E ele é mais eficiente ainda para os inimigos que voam. Ou se você tá numa distância que você quer manter uma distância ali dos inimigos e fazer um ataque a longa distância, funciona bem também. E é muito interessante também que os personagens eles ficam em formações diferentes. Por exemplo, se você escolhe o personagem de velocidade, eles ficam em fileira. E se você escolhe o tanque, os outros dois personagens ficam cada um de um lado, formando um triângulo, basicamente, mostrando que eles são seus personagens de suporte. Já o de voo, né, todo mundo fica se pendurando ali. Todo mundo fica pendurado, na real. Pendurando, mano? Se pendurando onde, velho? Tá louco, meu irmão? Mas nem tudo são flores, apesar de ter uma excelente dinâmica de gameplay, Sonic Heroes tem sim as suas falhas. E a pior delas é na movimentação. Quando você está em alta velocidade, com um personagem de velocidade, ele vai andar em linha reta. Então qualquer deslize no controle, ele vai acabar perdendo o rumo, né? Você pode cair, né, para fora do cenário, ou também você perde a velocidade do nada, dependendo ali se você faz algum desvio. É bem estranho isso daí. E aí, isso acaba irritando um pouco nas partes de plataforma, você usar esses personagens mais velozes, porque você não tem tanta garantia assim de que o seu pulo vai dar certo. Então nessas áreas no qual você tem que subir uma plataforma, é melhor você acabar usando o personagem de voo mesmo, porque caso você erre o pulo, você consegue corrigir. Agora, outro ponto muito negativo são as partes de corrimões. Cara, essas partes são um saco, porque ele não consegue se movimentar muito bem, ainda mais para você fazer a troca de um corrimão para o outro. Ainda mais quando tem um corrimão posterior a você. Por exemplo, você tá andando no corrimão e aí tem um buraco na sua frente, você tem que pular e passar para outro corrimão. Muitas das vezes, se você tá com o personagem de velocidade, ele vai fazer algum desvio e não vai cair no lugar certo. Eu não sei o que tem com a programação desse jogo, porque às vezes ele não cai certo no lugar e isso é muito ruim. Então, para evitar esse tipo de acontecimento, você acaba trocando pelo personagem de voo e aí, caso você erre o pulo, você consegue corrigir, caso dê algum BO ali. Então, né, você consegue contornar essas falhas aí na gameplay. Apesar da história dos personagens estarem conectadas, as fases são as mesmas, com leves alterações no level design. Ai, cara, que cagada, hein, velho? E eu acho que deveriam ter cenários completamente diferentes para termos variedades e não ser apenas as mesmas fases, com essas pequenas alterações. E isso é um dos principais problemas desse jogo, que faz ele ser bem repetitivo. Seria muito interessante ter criado novas fases para cada equipe. E eu sei que durante a jogatina você vai acabar trombando outras equipes também, e vocês acabam batalhando. Mas vamos dar um exemplo aqui. Na fase da floresta, por exemplo, no qual o Sonic encontra o Shadow, enfim, ambos se encontram lá. A do Sonic poderia ser numa parte da ilha e a do Shadow em outra parte, né? Você estaria no mesmo cenário, mas o level design completamente diferente, novo, mas faria com que esses personagens se encontrassem. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas
é você aproveitar o mesmo cenário, mas com muitas diferenças, com uma dinâmica diferente, entendeu? E faltou isso aqui no jogo, cara, porque ele fica muito repetitivo. E fazer uma jornada diferente para cada equipe, com fases diferentes, agregaria e muito para o jogo e torna a gameplay com as outras equipes muito mais legais de jogar, né? Porque você não precisa fazer a mesma fase 4 vezes, por exemplo. A trilha sonora de Sonic Heroes é simplesmente fantástica. É marcante e bem estruturado. As trilhas casam perfeitamente com as fases do jogo. É incrível o trabalho sonoro que esse jogo tem em relação às músicas. Muito bom mesmo. E eu amo a trilha sonora de Sonic Heroes. Cara, é sensacional. Em relação aos controles, eles são simples e intuitivos de aprender. Conforme o jogo avança, você vai pegando mais confiança e vai misturando os elementos de jogabilidade. Todos os jogos do Sonic, você vai pegando confiança ao decorrer das fases, e eu acho que isso é uma característica muito forte da franquia, porque é um jogo que você vai acabar revisitando as fases para tentar fazer um tempo menor ali, principalmente um Sonic Generations da vida. A interface do jogo, ela é bem simples e não tem nada demais assim, nada extravagante, é bem simplona mesmo. Já a interface in-game, ela é simples também, e os elementos em tela são a pontuação, o tempo, o número de argolas e a interface do time, contendo os botões, né, referenciando qual botão se aperta para selecionar aquele determinado personagem. E não atrapalha e nem polui a tela. Eu acho a interface muito bonita em game desse jogo, principalmente o design de interface da formação das equipes. É simples e eficiente. Eu gosto muito do Sonic, apesar de não ter jogado todos os jogos da franquia. E eu pretendo fazer uma maratona dos jogos do Sonic para eu poder analisar aqui no canal. Mas Sonic Heroes é um jogo muito interessante. Deveria ter ganho uma sequência e seria incrível, e com um número de cenários maiores, obviamente. É um jogo super divertido, porém peca na sua diversificação de fases com os outros times, fazendo com que o jogo fique muito repetitivo. E você já jogou Sonic Heroes? Conte sua experiência com o jogo aí nos comentários e não se esqueça de assistir os outros vídeos que está aparecendo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.